Capítulo 9 A mudança durante a noite. Finalmente era hora de tirar férias. Após a cerimônia, Frei voltou ao seu quarto e olhou um mapa. É uma pena que ainda não posso me teletransportar. Ele tinha que ter pelo menos 7 estrelas para usá-lo. Se ele tivesse sorte, ele seria capaz de usá-lo de volta. Ele até conseguiu as coordenadas do dormitório, só para garantir. Vamos pensar positivamente. Ele teve que ampliar seus horizontes explorando o mundo todo. Seu conhecimento teórico era sólido, mas ver com os próprios olhos era melhor do que ler livros ou ver pinturas. Primeiramente ele teve que visitar a capital do Império Castical, Calzimpone. Havia muitas outras maneiras, mas a maneira mais rápida e segura de chegar lá era com Varpseat. A existência dos Varpseat interessou muito a Frei. Este meio de transporte não existia há 4.000 anos. É caro, mas é eficiente e seguro. Ele não sabia muito mais, mas sabia que era uma boa ideia comercializar assentos Varp. Claro, como ele disse, sua única falha era o preço. No momento, a riqueza de Frei era de apenas cerca de 1 moeda de ouro. Era o suficiente para ficar em uma pousada relativamente decente por cerca de 1 mês, mas a capital era muito mais cara. Como nobre, sua reputação era tão inexistente quanto sua fortuna. A situação de Frei era deplorável, mas ele estava bem com isso. Vamos primeiro à capital, antes de pensar nisso. Por ser um lugar lotado, seria mais fácil ganhar dinheiro ali. Se isso não funcionasse, ele poderia simplesmente matar alguns monstros. Frei foi para o portão sul da Vestruad Academy. Depois de sair dali, ele caminhou alguns minutos antes de chegar a um rio. Pegar um barco no cais era a maneira mais rápida de chegar a Calzimpone. Além disso, deve-se observar que os alunos podem viajar nos navios gratuitamente. Enquanto Frei caminhava ao longo do caminho até o rio, ele olhou em volta. Há muitos alunos. Calzimpone era o lar de 1/5 da população do país e sua proporção de nobres é muito maior. Em pouco tempo, ele chegou a um rio. Lá, ele pôde ver o navio em toda a sua grandeza. Se o rio fosse menor, o fundo do grande navio nem estaria disposto a caber. Mas o número de alunos era muito grande. Quando chegou a vez de Frei, o número de assentos no navio já havia sido preenchido. Um marinheiro se aproximou dele. Você é aluno da Vestruad Academy? Isso mesmo. Posso ver sua identificação. Frei mostrou ao homem seu certificado de estudante da academia. O homem, que parecia ser marinheiro, procurou especialmente o selo oficial da Vestruad Academy antes de sorrir educadamente. Me desculpe pelo transtorno. O Nautilus já está cheio. O próximo navio só chegará depois de 4 dias. Se estiver tudo bem para você, gostaria de vir no nosso barco. Seu barco. Quando o marinheiro disse isso, ele apontou para um lado. Escondido pelo grande navio estava outro barco. Não era muito grande. Cerca de metade do tamanho do grande navio que tinha sido enchido antes. Mas não estava gasto. Em vez disso, parecia muito simples e elegante até. É através da cidade-estado de Jotambu, mas se o tempo estiver bom, poderemos chegar a Calzimpone em 5 dias. 5 dias não era demorado. Frei perguntou a próxima coisa importante. E quanto à tarifa? Claro, é gratuito para alunos da academia. Isso também era bom, pois ele pretendia economizar cada centavo que pudesse. Existe uma razão para que as pessoas não entrem no seu barco. Quando Frei disse isso, a expressão do marinheiro ficou um pouco sombria. Temos apenas 2 navios de escolta. Como você sabe, os navios passam pelas ilhas Oscar e há rumores de que os piratas de lá são terríveis. Depois de dizer tudo isso, o marinheiro ergueu a cabeça e balançou a cabeça. Claro, você não precisa se preocupar tanto com isso quanto com o buraco da gaivota. Existem 2 magos de 4 estrelas na fragata do Cortes. Magos de batalha da Torre Mágica. Eles são praticamente ceifadores em uma batalha naval. Esses bastardos piratas vão correr como um inferno ao ver suas vestes de mago. Quando ele falava com pressa enquanto estava excitado, palavrões saíam de sua boca. Frei acenou com a cabeça e não se importou muito. O rosto do marinheiro iluminou-se. Bem-vindo ao Cortes. Prometemos levá-lo ao seu destino com rapidez e segurança. A idade do marinheiro parecia ser semelhante ou mais jovem que Frei.
Ele estava sorrindo, mas a única falha era que estava faltando um dente da frente. Então eu vou te mostrar a sua cabine. Frei seguiu o marinheiro. Capítulo 10 – Talento revelado para o mundo. Vamos fazer uma refeição saudável desta vez. Kunst, capitão dos notórios saqueadores vermelho sangue das Ilhas Oscar, ergueu a cabeça ao dizer isso. Será um grande problema desta vez. O caolho ao lado dele também ergueu a cabeça. Embora este homem parecesse muito burro e ingênuo, ele era um louco que arrancou o próprio olho enquanto dizia: piratas só deveriam ter um olho. Bem, não era nada para se surpreender. Havia muitos loucos lá. Kunst coçou a barba e disse: um navio transportando alunos da Vestruad Academy estará passando pela ilha. Isso não acontece 2 vezes por ano. Além disso, eles não têm navios de guerra com vista para eles. Essas palavras vieram do vice-capitão. Ele era um homem fraco, mas muito inteligente e astuto. Foi assim que ele chegou à sua posição atual. Onitilos os tem. Mas os cortes que se seguem são diferentes. Está passando por Jotambu, o que significa que eles terão que passar direto pelas Ilhas Oscar. Kunst riu muito alto. Eles têm apenas 2 navios de guerra de escolta com apenas cerca de 50 armas. Eles estão passando perto das Ilhas Oscar? Um olho perguntou com raiva. O que eles estavam fazendo era semelhante a um rato sacudindo a bunda enquanto caminhava pela cova de um gato. No entanto, o vice-capitão foi muito mais cauteloso. Você tem que se lembrar. A academia está repleta de pessoas talentosas que são importantes para o Império. Não importa o quão pequeno seja, deve haver alguma proteção. 2 magos de batalha 4 estrelas os estão escoltando. Magos de batalha. O caolho não pôde evitar gritar com essas palavras. Até mesmo alguns piratas próximos empalideceram ao ouvir isso. Magos de batalha de 4 estrelas eram demônios incomparáveis em um campo de batalha naval. Na verdade, alguns dos homens aqui já haviam testemunhado tal cena antes. Vamos atacar um navio protegido por magos de batalha. Capitão, você acertou uma faca na cabeça. O vice-capitão não pôde deixar de perguntar asperamente. Kunst riu alto com essas palavras. Eu fui atingido 2 vezes. Claro, estou bem, independentemente disso. Meu caro braço direito, não é que não tenhamos chance de ganhar. Porque temos um velho que nos ajudará no futuro. Velhote? Naquela hora, um som escuro veio de trás de Kunst e todos os piratas ficaram surpresos. Embora estivesse escuro, eles deveriam ter sido capazes de dizer se havia alguém atrás de Kunst. Embora a pessoa estivesse vestindo uma túnica preta, eles não deveriam ser difíceis de ver. Os rostos dos piratas ficaram surpresos quando o capuz foi puxado para trás e o rosto foi revelado. Uk! Um fantasma. Ik! Era um esqueleto ambulante. Era um esqueleto branco sem carne. No lugar de seus olhos, havia buracos negros profundos cheios de chamas vermelhas. Os marinheiros geralmente tinham fortes crenças na superstição. Em particular, eles temiam especialmente os espíritos malignos do mar e os navios fantasmas. A aparência do esqueleto os lembrava de ambos. Kunst gostou da expressão de seus homens com um olhar triunfante em seu rosto. Deixe-me apresentá-lo a Dulard. Um lich. Frei sentou-se no convés do navio e olhou em volta. Havia poucas pessoas lá além dos marinheiros e um homem que dava ordens aqui e ali viu Frei antes de se aproximar dele. Há algum inconveniente? Frei percebeu que ele era o capitão e balançou a cabeça. Eu só vim para tomar um pouco de ar fresco. Frei inconscientemente falou educadamente com o capitão por causa de sua idade e título. Os olhos do capitão brilharam. Ele tem classe. O capitão era apenas um plebeu empregado pelo Império. Como a maioria dos alunos sabia disso, os que embarcavam geralmente o tratavam mal. O capitão já estava acostumado com isso depois de muito tempo. O fato de esse aluno usar um tom educado ao falar com os marinheiros mostrou que ele era alguém com uma formação incrível. Claro, não era um indicador definitivo de que ele tinha uma boa família. Havia muitos alunos que não tinham o menor traço de elegância ou polidez, embora viessem de grandes famílias. De qualquer maneira, o homem à sua frente era realmente notável. O capitão tirou o chapéu e curvou-se educadamente. Minha saudação atrasou.
Sou Mac Martinez, capitão do Cortez. Eu sou Frei Black. Ah. Você é um filho da família Black. A surpresa nos olhos de Mac foi facilmente perceptível. Depois de fazer isso por tanto tempo, ele conseguiu memorizar os nomes de algumas famílias nobres. Ele tinha ouvido falar que a família Black era uma das famílias mais prestigiosas da região. Realmente ele é um filho de uma grande família nobre. Mac estava interiormente cheio de admiração, mas era apenas uma ilusão. Se fosse qualquer um dos irmãos mais velhos de Frei, ele teria ficado desapontado. Em qualquer caso, Mac gostou deste jovem cadete, então ele sorriu antes de dizer: "Posso sentar ao seu lado?" Frei riu disso, pois era um pouco estranho. "Você não é o dono do navio?" Ah, isso significava que sua permissão não era necessária. Mac gostava cada vez mais de Frei. Frei resmungou baixinho enquanto olhava ao redor do convés. "É um bom navio. O mais importante na vela é a divisão das funções. Embora eu seja leigo, a tripulação parece muito organizada. Todos foram cuidadosamente selecionados. Embora possam não ser muito inteligentes, são todos bons em suas próprias tarefas." Elogios à tripulação e ao navio eram os maiores elogios que um capitão poderia receber. Mesmo essas palavras vazias conseguiram fazê-lo se sentir bem. Mac não pôde deixar de sorrir e rir alegremente. "Então, o que você pretende fazer na capital?" "Eu pretendo usar a Warpstone lá." "Entendo. Já usei uma vez antes. Em um piscar de olhos, cheguei a Pasfield pelo Mar do Leste. Não tenho certeza de quando vou usá-lo novamente, pois é muito caro para mim." Frei olhou para Mac. A pessoa à sua frente era um capitão que provavelmente viajou o mundo. "Eu estou indo para as montanhas Espanha no norte. Você tem uma rota recomendada?" As montanhas Espanha? Não era esse o lugar que se chamava Paraíso dos Monstros? Eram das montanhas do inferno que mesmo os soldados da classe A teriam dificuldade em voltar com vida. Era praticamente suicídio para um mago ir para lá sem qualquer proteção. Mas Mac era inteligente. Ele sabia que, se perguntasse, não obteria uma resposta completa.